Vamos começar aí, tá? Falaremos hoje sobre o Espiritismo, seus antecedentes do Espiritismo, né? Os fenômenos de Hydesville. Gente, vocês vão ficar muito impressionados com essas coisas. Nós falaremos sobre as mesas girantes, Allan Kardec e os continuadores da obra dos Espíritos. Ao fazer isso, a minha intenção é lhe mostrar como surgiu o Espiritismo, como se organizou, cresceu, se fundamentou também, as suas crenças, doutrinas e missão. Assim você vai entender por que o crente não pode ser espírita. Você vai entender por que o católico não pode ser espírita, né? O cristão em si não pode ser espírita, tá? Ao fazer isso, você vai perceber isso daí naturalmente, tá? O Espiritismo diz, e a história comprova, que a cultura de consulta e homenagem aos mortos é uma coisa que já acontece há muito tempo. E é verdade isso daí, né? Desde que o mundo é mundo, a humanidade já tem essa prática de consultar mortos, de fazer homenagem para mortos, né? Isso daí se tornou uma cultura mundial, na verdade. A Bíblia também cita trechos aí, ou trechos em que pessoas tentaram consultar mortos. O trecho mais usado no Espiritismo vai estar lá em 1 Samuel, capítulo 28, de 7 a 15. Se você tiver com a sua Bíblia aí, já vai lá, abre 1 Samuel 28, de 7 a 15. Dá uma olhada lá, dá uma passada lá, dá uma olhada ao carro da sardinha. Vai passar agora o carro da sardinha. Tá dando pra ouvir aí? Já abre lá, já deixa aberto, porque no final a gente vai conversar sobre isso daí, tá? Mas o trecho mais citado é esse daí, que é onde o primeiro rei de Israel, o rei Saul, vai até uma pitonisa buscar pelo espírito de Samuel, porque ele queria falar com Samuel. O Senhor não estava respondendo Saul, então ele resolveu ir buscar uma pitonisa, uma necromante, para poder buscar o espírito de Samuel para dar orientações para ele, né? Vocês sabem muito bem, eu falei na semana passada também, que os celtas, né, eram povos que faziam consultas, que faziam homenagens a mortos, que mais tarde se tornou o Halloween, que é comemorado hoje. O Halloween antigamente era uma festa de homenagem aos mortos. Os celtas, eles acreditavam que nessa data, neste dia, os espíritos da terra, junto com o espírito de outro dos mortos, se juntavam. Havia essa fusão entre esses dois mundos. Eles acreditavam nisso, faziam uma grande festa, né? Muita gente no Espiritismo ficou muito famosa. Eu vou citar alguns para você, só para a gente começar. Teresa de Ávila, 1515. Ela foi a maior mística da Igreja Espírita, né? Frank Anton Mesmer, em 1734, ele realizou experiências com magnetismo e cura com as mãos, né? Você sabe muito bem que alguns espíritas, eles fazem experiências de entortar garfo, entortar metal, né? Essas coisas. Esse daí foi o primeiro a fazer isso daí. Joana d'Arc, uma das mais famosas, né? Joana d'Arc, ela foi médium desde os 12 anos de idade. Só que ela foi queimada pela Igreja Católica aos 19 anos de idade. Foi dada como uma bruxa, como uma feiticeira. Estava levando o povo para o mau caminho. Então a Igreja Católica entendeu que a doutrina, o que ela estava ensinando, o que ela estava fazendo, não era de acordo com a Igreja Católica, que no tempo já era universal, já dominava tudo. Então mandou queimá-la. Isso daí foi no dia 31 de maio de 1431, tá? A Igreja Católica mandou queimar Joana d'Arc. No entanto, no dia 18 de abril de 1909, o Papa Pio X
canonizou Joana d'Arc, né? E deu ela como santa. Então Joana d'Arc hoje na Igreja Católica é uma santa. Ela foi queimada, mas agora é uma santa, né? Uma outra pessoa importante foi a Grace Hosser, né? Ela foi acho que ela foi a primeira a reproduzir com exatidão a escrita, né? Das pessoas mortas, dos espíritos. Vocês se lembram muito bem que uma das coisas bem famosas do espiritismo é as cartas que eles escrevem falando que são das pessoas que já morreram, né? Andrew Jackson Davis, 1826, esse profetizou o surgimento do espiritismo, tá? Ele profetizou a doutrina espírita. Através de uma visão, ele viu que surgia uma nova doutrina aí. O ponto de partida do espiritismo, quanto que foi? O ponto de partida foi no dia 31 de março de 1848, lá nos Estados Unidos, condado de Wayne, Nova York, aldeia de Hydesville, onde alguns fatos começaram a chamar a atenção da população, né? Isso daí é o que chama de os fenômenos de Hydesville. O que aconteceu? Uma família comprou uma casa, a família Fox. Nessa casa alguns barulhos começaram a acontecer, alguns barulhos diferentes. Ruídos, as paredes tinham batidas, essas coisas. Então, as duas filhas do casal, Catherine, 11 anos, e Margaret, de 14 anos, com medo dos barulhos, elas foram dormir com os pais. Só que quando elas foram para o quarto dos pais, os barulhos começaram a aumentar de uma forma muito grande. A menorzinha, de 11 anos, a Catherine, ela resolveu bater palma. E à medida que ela ia batendo palma, a parede reproduzia a mesma quantidade de batidas. Você entende? Então ela batia 1, 2 palmas, a parede batia 1, 2 vezes. Ela batia 1, 2, 3, a parede batia 1, 2, 3. E assim foi. Então elas começaram a fazer perguntas para a parede e a parede respondia da seguinte forma: 1 palma para sim, 2 palmas para não. Com isso eles acabaram descobrindo que dentro daquela casa, lá no porão, tinha uma pessoa, um mascate, que morava lá antes e tinha sido morto pelos antigos, né? Descobriram isso, segundo a história, através dessa manifestação espírita que teve naquela casa. Isso daí foi o grande fenômeno de Hydesville. As mesas girantes. Essa mesa girante ela ficou muito famosa na Europa. Esse fenômeno de uma sessão tinha uma quantidade enorme de espectadores. Virou febre, isso daí lá em Paris, na França. As pessoas faziam perguntas para as mesas e as mesas respondiam. Mas como que funcionava isso daí? Funcionava da seguinte forma. Era uma mesa redonda, com uma base de 3 pernas, onde as pessoas sentavam ao redor da mesa e começavam a fazer perguntas para a mesa. A mesa respondia de 2 formas. Ou inclinando-se e ficando somente com 2 pernas, ou girando, né? E esse fenômeno ficou muito famoso mesmo. As pessoas se divertiam fazendo perguntas para as mesas que à medida que ia respondendo, né? E as pessoas ficaram fascinadas. No entanto, nenhum deles entendiam que isso daí era algum tipo de espírito, né? Eles simplesmente se divertiam, tá? Não entendiam realmente o significado de cada coisa. Então, até então, a mediunidade, né, a nomenclatura, espiritismo não existia. Isso só foi acontecer com a vinda para essa doutrina de um homem chamado Allan Kardec. Tá? Na verdade, este não era o nome verdadeiro de Allan Kardec. Tá? Era o nome de Allan Kardec, eu acho que eu não vou saber pronunciar, mas era Hippolyte Lyon Denisard Royal, uma coisa assim, ou Rival, uma coisa assim, né? Um nome muito difícil de falar. Como que aconteceu?
falar de Allan Kardec a partir de agora. Ele nasceu em Lyon, da França, né? Em Lyon, no dia 3 do mês de outubro do ano de 1804 e morreu no dia 31 de 3 de 1869. Ele conheceu os eventos por convite de um amigo. Um amigo já sabia, já tinha ouvido falar, frequentava e resolveu convidar Kardec para algumas sessões. E Kardec ficou impressionado com as mesas que falavam. Ele ficou na cabeça dele pensando o seguinte: como uma mesa que não tem nervo, que não tem ouvidos, que não tem olhos, pode responder perguntas de pessoas? Como isso pode acontecer? Ele ficou intrigado com aquilo ali, né? E através de um espírito, mais para frente, através de um espírito chamado Verdade, ele recebeu uma missão. E a missão de Kardec era iluminar o mundo, trazer ao conhecimento do mundo, né? Fazer com que o mundo tivesse uma nova direção, uma direção espírita, uma direção verdadeira, através desta nova doutrina. Isso daí foi em 1856, quando ele recebeu essa missão desse anjo chamado Verdade. Em 1857, ele escreveu o Livro dos Espíritos, que são 501 perguntas feitas de Allan Kardec para os espíritos. Ou seja, deixa eu traduzir. Esse Espírito Verdade chega então em Allan Kardec, diz para ele que ele vai ser o codificador, ele que vai dar doutrinas a esse espiritismo, que ele chamaria a partir de agora de espiritismo. E ele iluminaria tudo isso, ele trazeria isso daí para os homens. Então, isso daí em 1856. Em 1857, Allan Kardec escreve o seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. 501 perguntas feitas para os espíritos, e os espíritos iam respondendo, né? Kardec fez também, aqui que começa a ficar sério o negócio, começa a se fundamentar, começa a ficar firme. Kardec fez também o Pentateuco do Espiritismo. Vocês sabem muito bem, você que é crente deveria saber muito bem, você que é católico também deveria saber muito bem. O judeu também tem que saber disso, que na nossa Bíblia também tem um Pentateuco, que são os cinco primeiros livros escritos por Moisés, que são Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, né? São os 5 livros ali do Pentateuco, tá bom? E o Espiritismo também tem o Pentateuco, que são os 5 livros que Kardec escreveu. Vou falar um pouquinho de cada livro para vocês, ou pelo menos dos 3 mais importantes aí, né? O Livro dos Espíritos, esse que eu acabei de falar, 1857, consiste na doutrina sobre a imortalidade da alma, a natureza do espírito, as leis e tudo mais. Ou seja, a natureza do homem, né? Essas coisas. São 501 perguntas, né? Nesse livro tá tudo isso daí. Livro dos Médiuns, foi em 1861 que ele escreveu. A vida prática e teórica de um médium. Tá tudo nesse livro aí, tá? Perdão. Evangelho segundo o Espiritismo, foi em 1864. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala principalmente sobre a vida de Jesus Cristo, segundo a visão espírita. Qualquer pessoa que vá se tornar um espírita, ele tem por obrigação ler esse Pentateuco aqui, viu? Vai falar sobre o céu e o inferno também, tem o 4º livro do Pentateuco, fala sobre o céu e o inferno, o que é o céu, o que as pessoas acham do céu e estão erradas, o que as pessoas acham do inferno e estão erradas, e também o misterioso purgatório, que eles também acreditam e que a Igreja Católica acredita também, no entanto, os evangélicos não. E a Gênesis? Gênesis você sabe que é princípio, ou seja, como tudo começou. Segundo o Espiritismo, Kardec escreveu os livros com orientação dos espíritos. Você sabe muito bem. E o livro dos espíritos, que é o primeiro lá do Pentateuco, foram perguntas direcionadas aos espíritos e eles responderam. Em 1856, o bispo de Barcelona, chamado Antônio
Palau, ele mandou queimar os livros de Allan Kardec que tinham chegado até Barcelona, Espanha. Como assim, Daniel? Um amigo de Allan Kardec encomendou dele alguns livros para lá, para uma livraria que ele tinha em Barcelona, tá? Esse amigo de Kardec. Quando os livros chegaram, o bispo de Barcelona mandou prender já na alfândega os livros. Mandou prender e mandou queimar todos os livros. Por quê? Porque a Igreja Católica, a tradução de católica é universal. Por isso, o bispo entendia que deveria ter só a doutrina católica e qualquer outra doutrina era dada como herege, então mandou queimar os livros de Allan Kardec em praça pública. Aqui no Brasil, como que isso aconteceu aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós temos alguns nomes famosos no Espiritismo também, alguns nomes importantes aí no Espiritismo também. Bezerra de Menezes, vou falar só um pouquinho sobre Bezerra de Menezes, tá? Bezerra de Menezes, ele nasceu em 1831, morreu em 1900. Médico, escritor, político, jornalista, né? Foi um grande expoente, ele diz, foi um grande expoente, uma pessoa muito boa e era muito conhecido como o médico dos pobres. Olha só, aqui em Peruíbe nós temos duas ruas, acho que é uma do lado da outra, ali nos Três Marias, acho que é Três Marias lá, o Oásis, Allan Kardec e Bezerra de Menezes, uma do lado da outra. Fica próximo ao boliche ali, viu? São homenagens a esses homens aí, que são nomes importantes do Espiritismo. Mas aqui no Brasil, teve um que ficou muito famoso mesmo, e vocês sabem muito bem, que foi o Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu em 1910 e morreu em 2002, o Chico Xavier. Ele foi o maior médico psicógrafo, médium psicógrafo de todos os tempos. A história diz que com 4 anos de idade, ele já ouvia espíritos, Chico Xavier. Ele ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. A família dele católica, né? Ia para a igreja, tudo direitinho. Comungava. Chico fez a primeira comunhão, fez tudo direitinho. E o seu pai não estava tendo como cuidar da criança sozinho depois da morte da mãe por conta dessas coisas que ele via, por conta dos fenômenos, por conta dos espíritos que ele via e conversava desde os 4 anos de idade. Então, com 7 anos de idade, ele foi entregue para uma madrinha cuidar dele. Essa madrinha maltratava muito Chico Xavier, maltratava muito, mas Chico Xavier sempre se manteve na dele. Fazia as suas obrigações, nessa altura já tinha uns 10, 12 anos, fazia as suas obrigações na igreja, fazia as suas obrigações em casa, era muito estudioso na escola também, né? Até que um dia, numa sessão espírita em que ele foi levado, né? Na verdade, antes disso, o pai dele levou ele para o padre, falou para o padre a situação que estava acontecendo na vida do menino, o padre mandou ele ler jornal para poder ocupar a mente. O padre entendeu o seguinte: mente vazia é oficina do cão, então vai ler jornal. Mandou o menino ler jornal e o menino se tornava cada vez mais inteligente por conta dessas leituras, né? Mais para frente teve uma sessão espírita, onde provavelmente a madrinha dele levou ele. E nessa sessão espírita, a mãe de Chico Xavier supostamente tinha aparecido para ele. Na mesa onde estava tendo essa sessão espírita, tinha 2 livros de Allan Kardec, 2 livros desse Pentateuco aí. E a mãe de Chico Xavier mandou que ele estudasse esses 2 livros para que ele se aperfeiçoasse com a mediunidade, tá? Chico, claro, obedeceu, ele gostava muito de ler. Ele era um menino muito educado, ele obedeceu o que o espírito supostamente da mãe dele falou para ele. E se tornou o maior médium psicógrafo que já existiu. O grande nome do Brasil, talvez até do mundo do espiritismo, foi o Chico Xavier. Você deve estar perguntando aí, vai falar do João de Deus, o Paulo João de Deus? O que aconteceu com o João de Deus é o seguinte: depois da polêmica, depois de todo aquele alvoroço que deu por conta dos crimes que foram comprovados que o João de Deus fez, a Federação Espírita Brasileira ou do Brasil declarou no ano de
2018, no dia, para ser mais exato, no dia 12 de outubro, né? No dia das crianças, 12 de outubro do ano de 2018, que ele não era espírita, ele não pertencia à Federação Espírita. No entanto, João de Deus disse que sim, disse mais, disse que ele começou a ser médium desde os 9 anos de idade, foi quando ele começou a ter as suas primeiras experiências com a mediunidade. Tá? Deixa eu dar uma olhada que horas são aqui. 10h25, dá tempo da gente falar tudo que tem que falar hoje. Vamos falar dos pilares do Espiritismo. São 5 pilares. E aqui você vai perceber, porque não tem como você ser católico, não tem como você ser evangélico e ser espírita, né? Não tem lógica. Vamos falar dos 5 pilares aí do Espiritismo. O pilar 1, a existência de Deus. Deus é soberano, Deus criou todas as coisas, Deus é perfeito, é onipresente, onisciente, onipotente, tudo isso. Ok, isso daí é verdade, eu também acredito. Isso daí é o primeiro pilar. Você tem que acreditar em Deus acima de tudo e acima de todos. Mas aí o Espiritismo vai acreditar na imortalidade da alma. Eu também acredito na imortalidade da alma. Porque toda alma ela é imortal. Seja na visão cristã. Seja no céu ou seja no inferno. Mas que é imortal é. Nossa alma é imortal. Você vai viver para sempre essa alma. Seja sofrendo, né? Ou seja com Cristo. Pluralidade da existência é o terceiro pilar aí do Espiritismo. Qualquer espírita tem que acreditar na pluralidade da alma, né? O espírito tem livre-arbítrio para fazer bem e o mal. E é preciso evoluir para ir para outros planos e assim se aproximar de Deus. Deixa eu explicar o que significa. O que significa? Significa que, segundo a visão espírita, quando uma pessoa morre, o espírito vai para um outro plano, tá? Vai para um outro plano. E nesse outro plano, nesse outro planeta, nesse outro mundo, ele vai ficar aguardando ou ser reencarnado. Se tiver deixado alguma coisa para trás aqui na Terra, a Terra eles consideram como plano inferior. Aqui é o último de tudo. Aqui é a desgraça total, né? E não é difícil de entender isso daí não, porque se você vê a situação que a Terra, que o nosso planeta, que o mundo anda hoje, eu vou concordar. Aqui é só pela misericórdia de Deus mesmo. E o superior e o último e o melhor de todos é estar com Deus. Então você precisa de sair da Terra, ir subindo de plano, até chegar no último, que é onde Deus está. Conseguiu entender? Então funciona assim, supondo que, segundo na visão espírita, você está aqui na Terra, você tem uma missão para cumprir, você acabou morrendo, você acabou desencarnando, né? Eles chamam de desencarnando. Então você vai para um outro plano, nesse outro plano você fica até encarnar de novo para cumprir a missão, para poder subir de plano. Nesse plano você tem uma outra missão, uma outra evolução, que ou você cumpre essa evolução, né, a sua missão nesse plano, ou morre e volta para cumprir de novo. Até você conseguir evoluir, até conseguir cumprir a missão e subir de plano, até chegar no plano perfeito que é Deus. Só que, quantas vezes eu posso ficar voltando nesse plano aqui da Terra, Daniel, segundo o Espiritismo? Infinitas vezes. Hoje o plano do governo federal, estadual, não sei, diz que tem algumas séries que não pode repetir de ano, né? Você não pode repetir de ano. Já no Espiritismo você vai ficar repetindo aqui, igual na escola, vai ficar repetindo até você conseguir passar. Até você conseguir se aperfeiçoar. Até você conseguir evoluir para mudar de plano e ir para um plano melhor. Estudar e nesse outro plano você tem acesso, você vê o que está acontecendo na Terra e assim por diante. Até chegar lá no céu que você acaba vendo tudo, né? Então assim, se eu não pagar as minhas dívidas nesse plano, quem sabe eu reencarne e pague na minha outra vida, né? Bom, vamos lá. Pluralidade dos mundos. Você só vai conseguir acreditar na pluralidade da existência se você acreditar na pluralidade dos mundos. Se você acreditar que há vários mundos para onde as
sua alma vai indo, evoluindo. Não tem como não acreditar. A base que eles tiram para isso é quando Jesus Cristo diz: na casa do meu pai há muitas moradas. A base bíblica que eles tiram para isso, tá? E a comunicação entre os espíritos é o quinto pilar. Como assim? Veja, os espíritos estão num outro plano. Eles conseguem nos ver, eles conseguem comunicar conosco. Conosco para quem é sensitivo, segundo o espiritismo, né? Não com todos, mas conseguem comunicar, conseguem ver o que está acontecendo. No entanto, nós não conseguimos ver o outro mundo. Eles conseguem ver o nosso. Por quê? Porque o nosso mundo é inferior. Nosso mundo é inferior, então eles conseguem ver a gente, mas a gente não consegue ver eles por conta disso. Esses são os 5 pilares. Vou repetir aí: a existência de Deus, claro, a imortalidade da alma, pluralidade da existência, pluralidade dos mundos, né? E a comunicação entre os espíritos são 5 pilares aí do espiritismo, tá? Bíblia na mão? Bíblia na mão? Vou mostrar aí, já mostrei algumas diferenças aí, né? Só nesses últimos 3 pilares aí a gente já mostrou muitas diferenças. Mas vamos lá. Quanto à consulta a espíritos. Lembra que eu falei lá no começo da aula, a gente já está indo aí para 30 e poucos minutos, lá no começo da aula, que o trecho usado é 1 Samuel 28, de 7 a 15, né? Quando fala, o Saul, o primeiro rei de Israel, consultou o espírito de Samuel, enfim. Texto. Eu aprendi uma coisa desde cedo. Texto fora de contexto é pretexto. Um pretexto nunca é bom, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ler o trecho lá. E só que nós vamos ler o texto com uma... numa visão um pouco mais geral para a gente entender o que aconteceu. Eu vou ler aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 7 a 15. Está escrito assim: então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E seus criados lhe disseram: eis que em Dor, porque era a pitonisa de Endor, há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu com vestes, e foi com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir quem eu disser. Então a mulher disse a ele: eis que tu sabes que Saul, que é ele mesmo que está disfarçado, fez como tem destruído a terra dos adivinhos e encantadores, porque pois que me armas um laço à minha vida para que me fazes matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então disse: a quem farei subir? E disse ele: faz-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz a mulher e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu és Saul. E o rei disse: não temas, porém que é o que vês. Ou seja, não temas, porém o que é que você vê? Então a mulher disse: vejo deuses. Na minha Bíblia está escrito deuses com letra minúscula, tá? Que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou. É o que está escrito aqui. 2 coisas. Primeira coisa, ele falou bem assim: me faça subir. Será que Samuel estava no inferno? Outra coisa, na minha Bíblia está escrito deuses com letra minúscula. Minúscula. E deuses com letra minúscula não é o Deus de Israel, vocês sabem muito bem. Fala, vejo deuses que sobem da terra. Sobem da terra. Então os deuses não estavam lá em cima, estavam lá embaixo. Versículo 14.
E como é a figura, ela disse, vem subindo o homem ancião que está envolto de uma capa. E aí aqui diz, depois do ponto final, entendendo Saul que era Samuel. Quem entendeu que era Samuel era Saul. Ninguém disse que era Samuel. Aí há uma discussão entre eles ali, né? Então Samuel, o suposto Samuel disse a Saul, porque me designaste fazendo-me subir. Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem me desviado de mim e não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. No versículo 15 está escrito, ou seja, buscou outros deuses porque ele tinha dado mancada, ele tinha errado, ele tinha desobedecido a Deus, então Deus parou de responder a ele naturalmente. Então o que ele fez? Foi para outro lado. Isso acontece muito com muita gente que é evangélica, com muita gente que é cristã, né? Pisa na bola com Deus, e aí Deus dá uma segurada, não responde mesmo, e aí a pessoa vai buscar em qualquer outro lugar respostas. Versículo 16. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Ou seja, nesse momento Saul já era inimigo de Deus, Deus tinha feito ele como inimigo. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado a teu companheiro Davi, né? Então o suposto Samuel ainda deu uma dura em Saul por dois motivos. Um, porque tinha buscado a pitonisa de Endor, e outro, porque estava desobedecendo a Deus, né? Aí esse texto aqui, Daniel, esse texto aqui ele é muito interpretativo. Tem gente que vai falar que era realmente Samuel, tem gente que vai falar que não era Samuel. Papel e caneta aí na mão, vou te dar alguns trechos da Bíblia para você ler. Eu vou ler aqui agora. Levítico 20, versículo 6. Levítico 20, versículo 6. Depois eu vou dar mais uns aí. Levítico 26, está escrito assim, ó. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do meu povo, tá? Isso daí é só um dos versículos aí que fala para não procurar adivinhos, nem feiticeiros, nem encantadores, nem nada desse sentido, tá? Mas você vai ter ali, né, Atos 16, do versículo 16 até o versículo 18, quando o apóstolo Paulo ele acaba expulsando um demônio que estava numa jovem lá em Filipos, que era uma jovem que fazia adivinhações, ela era explorada pelos senhores para poder fazer adivinhação. Então Paulo vai lá e expulsa o espírito que está dentro dessa jovem. Está lá em Atos 16, versículo 16 até o 18. Dá uma lida lá. Vou te dar outros dois versículos aqui para você ler, e aí você tira a sua conclusão. Levítico 20, 27, tá? 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Dá uma lida lá e aí você me diz, né? Quanto à reencarnação, o que a gente vai falar quanto à reencarnação aqui? Porque assim, eu acredito, né, o que a Bíblia diz, que não existe reencarnação, existe ressurreição. Nisso eu acredito. Reencarnação não. Por quê? Hebreus, dá só um trecho, um texto para vocês aqui. Um versículo, aliás. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vou repetir. Aos homens está ordenado a morrer uma vez. Depois disso, o juízo. Então, segundo a Bíblia, irmão, não existe reencarnação. Não existe esse negócio de ficar subindo, mudando de planos. Aí, segundo a Bíblia, alguns podem acreditar, outros podem não acreditar, outros podem debater, enfim, mas é o que está escrito.
tá bom? A minha experiência como espiritismo, assim, eu nunca tive, né? O que eu conheço é didático, o que eu conheço é de leituras. Eu mostrei para vocês um livro que eu ganhei do pastor Edson, que fala um pouco sobre isso. Você consegue baixar livros em PDF, né? O espiritismo não é uma coisa muito oculta no Brasil. O Brasil é um país muito grande, onde há casas espíritas em praticamente todas as cidades. E não só uma casa espírita, mas várias casas espíritas. Então você acaba tendo um conhecimento, tendo pessoas que você conhece que são médiums lá, que são líderes, que trabalham lá ou que frequentam, né? Então você acaba tendo esse tipo de contato. Mas o meu contato é muito mais didático mesmo. Nunca frequentei, nunca tive nenhuma consulta com nenhum tipo de espírita, tá? Bom, mas eu acho que dentro do que eu tinha proposto desde o começo da aula, eu acho que a gente acabou alcançando, né? Mostramos aí como que fundou, como que iniciou o espiritismo, como que ele se concretizou, quem foi o grande nome, como que tudo aconteceu, né? Como se desenvolveu e quais as diferenças entre o espiritismo e o cristianismo, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, nesse livro que eu li. Não vai precisar não. Tem um trecho aqui que o Edir Macedo escreveu nesse livro aqui, mas não vai haver necessidade da leitura, porque eu já acabei falando durante a aula, né? Irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Na semana que vem, eu estou querendo começar um estudo sobre os nomes mais importantes dos discípulos, né, dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente poder conhecer um pouco melhor. Às vezes a gente, conhecendo um pouco mais de quem escreveu o livro, o trecho da Bíblia, conhecendo um pouco melhor sobre a pessoa, você consegue entender um pouco melhor sobre o que ele escreveu, tá? Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje à noite, não se esqueçam, tem culto a partir das 7h30 da noite, a gente transmite online, tá bom? Grande beijo, fica com Deus. Até a próxima.